Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira, mercados agitados, sobretudo os mercados financeiros, refletindo os acontecimentos de ontem. Ontem, aumentos de taxas de juros pelos bancos centrais do Brasil e também dos Estados Unidos, gerando realmente preocupações com o andamento e a disparada da inflação. Inflação global, não é só mais aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, inflação acumulada de 8,5% nos últimos 12 meses. Isso exige remédios amargos, que foi o que fizeram os bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, no dia de ontem. Aqui no Brasil, aumento da taxa de juros, taxa básica de juros de 1%, dentro do esperado, para 12,75%, e já com sinalização de que teremos pelo menos mais 0,5% na próxima reunião do Copom. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, um aumento de 0,5%, que é algo forte para a economia avançada, no caso dos Estados Unidos, 0,5%, elevando a taxa básica de juros do Banco Central Americano para uma faixa de 0,75% a 1%. E com expectativa de mais um aumento na próxima reunião do Federal Reserve. Mercados reagindo em função disso hoje de forma bastante acentuada aqui. Vamos começar lá pelo mercado de câmbio aqui no Brasil, dólar disparando 2,8% nesse início de tarde, cotação da moeda americana em R$ 5,04, uma alta bastante forte, portanto, e na contramão, o mercado de ações despencando, o índice Bovespa na B3 com queda de 3,9% nesse início de tarde. E acompanhando o mercado lá fora também, o índice Dow Jones na Bolsa Nova York também está derretendo com queda de 2,8%. Petróleo segue firme, segue em alta, está em torno de 110, 111 dólares agora há pouco, uma alta em torno de 1% em relação ao dia de ontem, ontem já havia subido. O mercado de petróleo refletindo preocupações novas agora com o efeito do anunciado boicote das importações de petróleo russo pela União Europeia. Decisão anunciada ontem, está repercutindo diretamente nesse mercado. Além disso, decisão dos países da OPEP de elevar a conta-gotas, seguir elevando a conta-gotas a produção do cartel. E isso também está se refletindo em alta nos preços do petróleo. Isso é muito pouco petróleo para uma demanda mais aquecida na maior parte dos países. Então, o petróleo subindo mais uma vez. Mercado de commodities agrícolas. Soja agora na Bolsa de Chicago operando com alta, 0,6%. O milho começou o dia em alta e agora está retrocedendo um pouquinho, está caindo 0,1%. Trigo em Chicago dispara, 2,3%, de novo, ontem já subiu em torno de 3%, por conta de preocupações novas agora com a Índia. A Índia vem sofrendo a sua pior seca em mais de 120 anos, 122 anos, é o que se comenta, e isso está afetando a produção agrícola indiana. A Índia, que é o segundo maior produtor mundial de trigo, com dificuldades aí na sua safra desse ano, que pode sofrer um decréscimo bastante expressivo, e isso começa a afetar também o mercado internacional, porque havia toda uma expectativa de que a Índia pudesse suprir, ainda que parcialmente, a queda nas exportações previstas para a Ucrânia e para a Rússia, por função da guerra lá na Ucrânia. E não é isso que vai acontecer ainda. Se a situação continuar com tal gravidade, em termos de falta de juros, pode até virar importadora de trigo em vez de exportadora. Por isso o trigo está subindo bastante de novo, 2,3% na Bolsa de Chicago nesse início de tarde. Bolsa de Nova York, o café vinha subindo um pouquinho, o Arábica, agora está mostrando uma pequena queda de 0,2%, agora há pouco. O café robusto em Londres estava operando com leve alta de 0,2% agora há pouco na Bolsa Londrina. O açúcar em Nova York com pequena alta, 0,1%. O que mais que nós temos aqui? O grande destaque negativo hoje é o algodão. O algodão está derretendo. Ela subiu bastante nos últimos dias, refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos, na própria Índia também, está com dificuldade na sua safra de algodão. Além disso, estava acompanhando o petróleo, mas agora está sofrendo uma forte realização de lucros. Aí o pessoal passou a vendedor e o preço está derretendo. 3,6% de queda nesse momento lá na Bolsa de Nova York. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. E o nosso assunto é exatamente o mercado de café.
ter a satisfação de conversar agora com o Márcio Cândido Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio e Café de Vitória, lá no Espírito Santo, principal produtor brasileiro de café Conilon. Prezado Márcio, muito boa tarde, muito obrigado por acender nosso convite mais uma vez, para um bate-papo aqui no nosso programa. Bom, conte para a gente aqui, eu vou começar pela safra de Conilon, como é que está começando a colheita agora. Tudo andando bem aí em termos de colheita da safra nova, expectativa de uma produção maior. Como é que está o cenário, Márcio? Muito boa tarde. Boa tarde, Sumar. Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês. A safra de Conilon, ela está começando, como você falou, a colheita. Já alguns lotes começam a serem recebidos nos armazéns. Destacar a qualidade muito boa, talvez a melhor qualidade de Conilon dos últimos 5, 10 anos. E em relação também ao rendimento, café é bastante graúdo, com um rendimento favorável, o que vai propiciar uma safra que já era esperada boa e aumentar um pouco mais. Falando em safra boa, uma questão que eu gostaria de comentar com você, já comentei isso também com o pessoal do Café Arábica, a divergência de estatísticas, que está preocupando bastante aqui. O próprio Conselho Nacional do Café já se manifestou sobre isso, para a necessidade de algum tipo de consenso. Temos aqui, no caso, o Conilon, e parece que a principal diferença está exatamente no Conilon. Conab aqui, a última estimativa, se não me engano, foi em torno de 17 milhões de sacas, e na área privada aqui, algumas consultorias falando em 22, 23 milhões de sacas. Qual é a sua posição sobre essa questão, Márcio? Qual é a opinião e a estimativa aqui do próprio Centro de Comércio e Café de Vitória? Historicamente, as estimativas de safra realmente apresentam divergência. No caso do Conilon, ela vem se acentuando. Os números da Conab, que são números importantes, normalmente vêm num viés mais baixo comparado com os demais. E o mercado trabalha, Silmar, com uma safra em torno de 20 a 22 milhões de sacas. Esse é o número que o mercado trabalha. O que a gente tem que atentar é que o consumo brasileiro de 21 milhões de sacas, número da própria ABIC, ele vem, em função da escassez de arábica, contemplando 65% a 70% de Conilon nos blends. Então, nós estamos falando que o mercado interno está consumindo 14 milhões de sacas de Conilon aproximadamente. Se você adicionar o solúvel e exporta mais 4 milhões, você já tem 18. E a exportação de Conilon in natura tem girado na faixa de 2,5. Então, só aí você já tem 20 milhões de sacas. Mesmo que você fale que tem estoque de passagem, a gente sabe que os estoques de passagem têm ficado muito apertados, até por a questão de demanda do Conilon no mercado interno. Então, o número da safra que o mercado trabalha efetivamente não é número abaixo de 20 milhões. Cada um tem o seu critério, sua metodologia, mas vamos dizer assim, o mercado hoje trabalha com número entre 20 a 22 milhões de sacas. Esse é o número que o mercado utiliza. Na sua opinião, o que está errado é a própria estimativa oficial da Conab, né? Que realmente não está correspondendo à realidade, especialmente nesse caso do Conilon, né? E por que isso? Não vem correspondendo, mas isso que eu falei, isso é histórico, né? Ao longo do tempo, a safra da Conab sempre é uma safra, se você olhar, ela é deficitária do ponto de vista daquilo que realmente desapareceu. Porque se você pegar um histórico de 10 anos de estimativa de safra, o desaparecimento vai confirmar que a safra teria sido realmente bem maior. Como eu te disse, é uma questão de metodologia. Acho que tem que ser revisada essa metodologia, porque no Arábica, os números, por incrível que pareça, têm se aproximado mais. No Conilon, nós tivemos um avanço de produtividade com novas variáveis, novas plantas, novos clones, cuja produtividade realmente é muito alta. Então, a área plantada, ninguém discute a área plantada da Conab, mas quando você vai para a produtividade, o número da Conab realmente fica mais defasado. Conversando, por exemplo, com alguns players importantes, como, por exemplo, cooperativas importantes, no caso do Conilon, eles advogam que esse ano eles devem ter um recebimento de 20% maior do que o ano passado. Então, se o ano passado foi, por exemplo, 18 ou 17, que já seria um número muito baixo, o 20% já levaria para 20 milhões de sacas. E todos nós sabemos que as condições climáticas foram extremamente favoráveis para o Conilon,
não há como, senhor, a gente ter uma produção abaixo de 20 milhões de sacas no Brasil. Ou seja, no Espírito Santo, alguma coisa na faixa de 14, 15 milhões de sacas por aí, não tem como produzir menos que isso, não. E os preços que a gente tem obtido no mercado internacional e no mercado nacional, principalmente no Conilon, em função da déficit de arábica, é natural que eles incentivem mais plantio e maior cuidado por parte do produtor, para que isso reverta em safras melhores, resultados melhores. Você tem armazéns e mais armazéns sendo construídos a cada ano, tanto na iniciativa privada quanto nas cooperativas, e isso mostra a visão do mercado de que a safra vem aumentando e não estagnada. Pois é, uma questão importante, né, a ser resolvida, né, porque isso tira toda a credibilidade das estimativas, de todas as estimativas, na verdade, deixa o mercado bastante confuso, isso acaba também influindo, às vezes, negativamente no próprio comportamento dos mercados, os preços, né, dos cafés aqui de interesse do Brasil. Agora, Márcio, como é que está a questão da guerra lá na Ucrânia? Está influenciando de alguma forma a exportação? Eu me lembro que a Rússia é uma importadora de solúvel brasileira. Isso tem prejudicado alguma coisa? Como é que está essa situação logística? A logística continua bastante complicada, mesmo antes da guerra, e piorou agora mais, né? Nós estamos tendo um déficit de embarques mensais, tanto de arábica quanto de conilon. No caso específico da Rússia, como você colocou bem, e a própria Ucrânia, são importadores importantíssimos de café solúvel, e isso realmente tem criado uma dificuldade. Nós vamos ter impacto, com certeza, na exportação de solúvel, embora se busque alternativas. Às vezes, o próprio mercado russo vai comprar café que vai direcionar para um porto mais próximo e de lá eles, via terrestre, tentarem levar para o destino final. Mas não há dúvida que vai impactar e que nós devemos ter uma queda no consumo do solúvel, especificamente, um pouco mais acentuado proporcionalmente em relação ao café verde. Voltando rapidinho para aquela questão da safra, eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é sempre trabalhar, isso funciona, trabalhar com uma média. Ou seja, você pegar a média da estimativa de safra, incluindo o Conab, incluindo todo mundo, quando você pega uma média, você vem para números que estão sempre aí 3, 4 milhões acima da Conab e não estão também 2, 3 milhões, às vezes, abaixo de quem está com a projeção máxima. Mas esses números se confirmam quando você vai ver o desaparecimento no final de cada safra. Realmente é importante chegar a um consenso nesse sentido, senão fica até uma questão um tanto ridícula do ponto de vista internacional, inclusive, né? Márcio, o mercado, como é que está para o Conilon, hein? A expectativa está boa? Em termos de preço? A expectativa é boa. O mercado deu uma cedida e isso era natural, porque nós estamos na entrada da safra. Nós saímos de patamares de R$ 830, hoje está negociando na faixa de 770. O que é natural. O que nós temos que observar, é que no ápice do preço do Conilon, o Conilon chegou a equivaler a aproximadamente $1.000 por tonelada acima da Bolsa de Londres, quando o Vietnã estava $200 abaixo de Londres. Já com o ajuste que nós tivemos até agora, o Conilon continua na faixa de $650, $700 acima de Londres. Então, o preço de R$ 770, ele ainda é muito bom para o produtor. Ele indica que, no determinado momento, a gente vai ter, provavelmente, uma atuação mais forte por parte da indústria brasileira, porque Conilon a 770 e o café de consumo arábica, que vai no blend a 1.150, é claro que a demanda vai continuar muito focada no Conilon. Então, a gente vai ter esse período aí de entrada de safra, o preço cedeu um pouco, pode ceder um pouco mais. Eu acredito que nós possamos ver aí Conilon na faixa de R$ 750, R$ 730, e depois ele volta a se estabilizar. Agora, é importante não perder essa noção. R$ 700 ou R$ 750 ainda é $600, com dólar de 5,04, que se reportou aí, $600 acima de Londres. E o maior concorrente está a $200 abaixo de Londres. Então, esse é o parâmetro. Por isso, o volume da exportação é muito pequeno. Em contrapartida, o consumo no mercado interno é muito alto, porque ainda que seja caro contra Londres, é a mercadoria mais competitiva quando você vai usar uma arábica de R$ 1.200 no blend e Conilon a 750, vamos botar R$ 800 para a indústria. Então, seria mais ou menos esses parâmetros. Para finalizar, Márcio, como é que está a comercialização? Tem muita comercialização antecipada no caso do Conilon ou o produtor está muito retraído?
Não, não tem. Este ano é o ano que tem o menor volume, praticamente zero, de comercialização antecipada. Começou a negociar agora o Conilon, agora na entrada da safra, uns 15 dias atrás. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver Conilon sendo negociado e já entregue, como eu te falei, com qualidade muito boa, mas não existe nem por parte do produtor uma urgência de venda e nem por parte da indústria uma urgência de compra. Então, todo mundo tem que acompanhar a evolução da entrada da safra, cujo ritmo deve se acelerar a partir agora da semana que vem, meados de maio, segunda quinzena de maio, o ritmo vai estar bem mais acelerado. O produtor, obviamente, está cauteloso, vai vender o suficiente para pagar suas despesas e depois vai aguardar uma melhorada nos preços. A gente sempre diz que o produtor ele é naturalmente long, porque ele plantou, colheu, então ele está comprado, teoricamente, ele está com seu estoque em casa, está long. A indústria, por sua vez, é naturalmente short, porque todo mês ela tem que botar café nas gôndolas nos supermercados. E esse equilíbrio na entrada da safra vai ser ditado pela paciência do produtor em vender e a própria indústria em acelerar ou não o modelo de compra. Eu acredito que isso vai fluir durante esse mês e o próximo, e como eu te disse, depois nós vamos ter uma melhorada no preço novamente. Só para finalizar, uma curiosidade aqui, o Espírito Santo não tem só Conilon, né? É o maior produtor, mas não é... tem um pouquinho de arábica também, né? Tem um volume bom de arábica. Esse ano a safra foi muito boa no arábica. Eu diria que a região mais beneficiada pelas condições climáticas no arábica para esse ano, para essa colheita, é a montanha do Espírito Santo e a zona da mata. São os dois realmente que, vamos dizer assim, foram beneficiados pelas condições climáticas. O Espírito Santo produz, como é conhecido de todos, café, bebida Rio, mas produz aí também alguma coisa na ordem de 1 milhão de sacas de cereja, cafés finíssimos, inclusive campeões de concursos aí, nacionais e internacionais, que têm encontrado bastante demanda, tanto como cafés especiais, como cafés finos, por parte do torrador e mesmo para entrega na Bolsa de Nova York. Muito bem, conversei com o Márcio Cândido Ferreira, presidente do Centro do Comércio Café de Vitória, a bela capital do Espírito Santo. Márcio, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso aí para uma safra nova e qualquer hora dessa a gente volta a conversar para botar o assunto em dia. Muito obrigado por enquanto, um grande abraço. Quando você vier aqui, vem comer uma muqueca com a gente, hein? Opa, sem dúvida. Eu gosto muito, excelente. Obrigado, hein? Até a próxima. Prazer falar com você. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quinta-feira, dia de mercados agitados, a situação global aqui, e por conta de aumento de juros, toda uma situação nova aqui preocupando o mundo, a começar pela própria inflação que está disparando, inclusive nos países desenvolvidos. Bom, a novidade boa aqui para os nossos produtores de arroz. O pacote anti-inflação que vem sendo adotado pelo México pode abrir as portas para o arroz brasileiro. Segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, essas medidas podem trazer maior competitividade e rapidez aos negócios de exportação do arroz gaúcho, ou seja, o arroz brasileiro. O pacote anti-inflacionário com medidas para estabilizar os preços de produtos da cesta básica, apresentado pelo governo mexicano, tem entre os objetivos zerar a taxa de importação para produtos básicos e insumo por 6 meses no país. Entre eles, o arroz em casca. Segundo a Federarroz, o plano pode impulsionar as exportações brasileiras de arroz para o país já nas próximas semanas. A iniciativa do governo mexicano vai influenciar também na agilidade de negócios com o Brasil. Em abril de 2021, o México já havia oficializado a abertura da isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro para uma cota de 75 mil toneladas até o final de 2021. Somente no ano passado foram exportadas mais de 25 mil toneladas do cereal para o país da América do Norte. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, participou da abertura de uma reunião de trabalho sobre os impactos da produção de fertilizantes.
ou da falta de fertilizantes que está afetando aqui a agricultura brasileira. O evento é promovido pelo Ministério Público Federal e é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o MPF e os Ministérios da Agricultura e também de Minas e Energia. Marcos Montes ressaltou a importância desses insumos, com fertilizantes, para aumentar a produção brasileira e evitar uma crise de abastecimento mundial, inclusive. E hoje todos nós estamos debruçados para buscar alternativas para que o Brasil não ficasse tão dependente como nós somos dependentes hoje do nosso fertilizante. Você imagina, usamos 55 mil toneladas e importamos 44 mil toneladas. É algo que diz que a crise gera oportunidades. E acho que essa é uma grande oportunidade para nós nos debruçarmos para que o Brasil continue sendo essa potência alimentar do mundo todo. Recentemente, o presidente Bolsonaro disse isso claramente. Eu estava com o ministro França e a diretora-geral da OMC, num almoço no Itamaraty, e ela com muita humildade, ela é nigeriana, com muita humildade, mas também com muita preocupação, dizendo e quase pedindo que o Brasil continuasse produzindo alimentos para alimentar o mundo. Nós teremos, sim, eu não tenho dúvida disso, infelizmente, uma crise alimentar no mundo, e o Brasil terá essa responsabilidade ainda maior, de pôr comida na mesa dos brasileiros, nós mais de 200 milhões de brasileiros, mas também alimentar o mundo. E para alimentar o mundo, como disse o senador Favre, aliás, que tem feito um trabalho para esse setor também, que eu quero publicamente elogiar, nós precisamos de produzir. O ministro das Minas e Energia também participou do evento e observou que o Brasil não precisa ser tão dependente de fertilizantes importados, já que tem reservas minerais que podem ser utilizadas na produção desses insumos. A mineração tem e continuará tendo um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país. Em 2021, a produção de bens minerais alcançou 339 bilhões de reais, aumento de 62% em relação a 2020, com crescimento da ordem de 10% no número de empregos. E aqui cabe ressaltar que apenas 6% do nosso território tem atividade minerária. E esses números poderão ser melhores ao superarmos os desafios que se apresentam à viabilização de diversos projetos. Especificamente quanto à oferta de fertilizantes, o Brasil possui grandes volumes de reservas de potássio e fosfato, alvos de relevantes projetos, infelizmente ainda não viabilizados. Projetos que demandam uma coordenação entre diversos atores de governo para a orientação dos caminhos a serem seguidos e têm sido apoiados no âmbito da política pró-minerais estratégicos realizadas em parceria com o PPI. Vamos dar uma conferida como é que anda o mercado físico interno aqui no Brasil dos principais produtos do nosso agronegócio. Preço hoje pela manhã. Vamos começar pela soja. Soja com preços majoritariamente em queda, refletindo quedas, especialmente do câmbio, né? Ontem, o câmbio dá uma revertida hoje, mas ontem realmente isso teve efeito nos preços internos com queda. Estou vendo aqui Passo Fundo caindo para R$ 194 por saca, Cascavel também tem uma queda, Rondonópolis e Rio Verde estáveis, Sorriso também, R$ 170 por saca, Dourados com a queda de R$1 aqui para R$ 180 por saca, Barreiras lá no Oeste Baiano, queda de 0,3% para R$ 173,50. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico com estabilidade. Não estou vendo nenhuma alteração expressiva aqui. O maior preço segue sendo lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, até por conta da quebra da safra desse ano, R$ 93,50 por saca. Sorriso menor, R$ 72, preço estável. O que mais? Vamos em frente com o boi gordo. Preço do boi gordo no mercado físico, tem algumas quedas aqui novamente. Goiás, por exemplo, 1,7% abaixo, R$ 295 a arroba, refletindo ainda a pressão decorrente da suspensão de compras por parte da China. Tem vários frigoríficos embargados aqui, principalmente no Centro-Oeste, e exportações para a China, e isso está refletindo diretamente uma pressão nos preços do boi no mercado interno. Vamos para o café. Preço do café no mercado físico com alta hoje pela manhã, 0,8% acima no sul de Minas, Cerrado Mineiro 0,8%, São Paulo também mais 0,4%, Conilon estável,
795, por exemplo, em Vitória do Espírito Santo. Vamos ver o arroz rapidinho? Arroz com preço em queda, 0,3% no sul, 0,6% abaixo lá no norte do Mato Grosso, outra prática que a gente acompanha aqui em Sinop. Região de Santa Maria aqui 69,80, menos 0,3%. Próximo ao algodão, né? Vamos para o algodão aqui, com tudo 0 a 0 aqui, não tem alterações. Hoje pela manhã, pelo menos, R$ 7,20 a cotação do algodão em São Paulo. Para finalizar, olha, os brasileiros já fecharam mais de 800 milhões de dólares em contratos nas grandes feiras internacionais de interesse do agronegócio, nos primeiros meses de 2022. E a projeção para todo o ano é de um crescimento ainda maior. A estimativa é que as empresas brasileiras fechem 2022 com cerca de 4 bilhões e 500 milhões de dólares em contratos firmados em feiras de agronegócio, segundo a Apex Brasil. No primeiro trimestre do ano, mais de 300 empresas do país participaram de 15 eventos internacionais do setor de alimentos e bebidas. E até o fim do ano, mais 41 feiras vão contar com a participação de brasileiros, com apoio do governo federal. Para a Agência de Promoção de Investimentos, o bom momento do agronegócio do país, com o aumento da produção no campo, além da maior presença em eventos internacionais e da diversificação da pauta de exportações, tem contribuído para os resultados. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Voltamos às 18h30 com o Consultor AgroMais, o fechamento dos mercados e os principais destaques desta quinta-feira. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado. Oferecimento